Não importa se você é do tipo que gosta de passar o verão na praia ou se prefere ficar em casa, mas hoje eu tenho dicas de leitura de livros que são perfeitos para essa estação. Oi pessoal, tudo bom? Sejam todos muito bem-vindos de volta ao canal, eu sou a Cat e hoje eu tô aqui para fazer um vídeo de lista onde eu vou indicar para vocês livros dentro de uma mesma temática. E a temática de hoje é verão, essa estação do ano tão gostosa, né? Eu não sou muito fã do verão, confesso pra vocês, eu prefiro o friozinho, prefiro o inverno. Eu acho que o verão às vezes é muito abafado, é calor demais, eu me sinto um pouco incomodada, sabe? Mas tudo bem, não tem problema. A gente tira o melhor de cada estação e aí pensando nisso, eu resolvi fazer uma lista de livros em que a história principal se passa no verão. Então todos esses livros são ambientados nessa estação. Eu acho que eles combinam perfeitamente com o clima se você quiser ler ali alguma coisa que também se passe nesse momento do ano. Vou começar com Somos Todos Culpados, da Karin Slaughter. Esse livro se passa no verão, durante o feriado do 4 de julho. No caso, o verão do hemisfério norte, né? Já que em julho nós estaríamos aqui no nosso inverno, no caso. E aqui nós vamos conhecer a Emma, que é uma oficial que ela tá trabalhando ali na festa do 4 de julho, quando duas adolescentes vão desaparecer embaixo do nariz de todo mundo. A Emma se sente particularmente responsável por aquela situação porque ela é melhor amiga da mãe de uma das meninas que desapareceu. Logo eles vão se ver envolvidos ali num caso muito mais complexo do que eles imaginavam, porque não tem sinal de quem poderia ter levado aquelas duas garotas. E aquela é uma comunidade de todas as pessoas se conhecem, são parentes, são amigas próximas, então isso leva àquela questão de quem aqui na nossa comunidade poderia ter feito algo tão terrível. Esse é um suspense, ele é um livro policial, na verdade, em que ele se passa em dois tempos. A narrativa depois vai dar um salto de 12 anos, onde a gente vai ver essas personagens no futuro. E lá no futuro, 12 anos depois, mais uma jovem vai desaparecer. Toda a narrativa aqui, ela é protagonizada pela Emma, que vai estar ali nas duas ambientações, nos dois períodos. E esse é um livro policial muito bom, completo, é aquele livro que te entrega todas as informações, que não deixa nenhuma resposta sem ser respondida. E se passa no calor, né, ali no abafamento de julho, e eu acho que isso acaba trazendo uma atmosfera em que os personagens, eles acham que esse seria um momento de muita alegria, muita liberdade, um momento para você aproveitar o verão, e na verdade é um período de muita angústia e desespero quando essas jovens desaparecem. Outro livro que se passa bem no verão, inclusive o título faz alusão a isso, é O Assassinato no Verão de 1999. Aqui nós teremos duas narrativas, uma no presente e uma no passado, e a do presente fala sobre três pessoas adultas, são três irmãos, que eles se reúnem após a morte da mãe para a leitura do testamento e para organizar a casa dela. Nessa organização, eles vão acabar assistindo algumas fitas VHS da época em que eles eram adolescentes, e numa dessas fitas eles vão acabar se deparando com algo terrível, que é uma imagem ali que mostra os pais deles perto do corpo de uma pessoa que foi dada como desaparecida há mais de 20 anos. O que os pais deles estavam fazendo ali? Será que eles mataram essa pessoa? Esse é um livro que vai girar muito em torno de o que essas três pessoas vão decidir fazer com essa fita, se elas vão entregar ou não à polícia, e também com essa coisa dos fantasmas do passado e da memória, porque eles se deparam ali com essa destruição, digamos, da memória que eles tinham dos pais. Os pais não eram tão inocentes e não eram pessoas tão incríveis quanto eles imaginavam. É também um livro que traz muitos conflitos familiares entre esses três irmãos, então se você gosta daquela pegada de drama familiar, aqui você vai encontrar bastante. Outro livro em que tudo começa no verão, todas as coisas dão muito errado no verão, é o No Meio da Noite, do Riley Sager. A história aqui começa em 1994, quando duas crianças, o Billy e o Ethan, eles têm ali 7 ou 8 anos de idade, eles resolvem acampar na casa deles mesmo, ali no quintal, mas durante a madrugada, o Billy vai desaparecer da tenda que os dois montaram. E o Billy nunca mais será encontrado, né? 40 anos se passam e ele continua sendo uma criança desaparecida. Ninguém nunca descobriu o que aconteceu com ele. O Ethan, ele virou uma pessoa adulta, carregada ali com muita culpa, porque ele acha que quando ele era criança, ele devia ter escutado alguma coisa, ele deveria ter percebido alguma coisa. Então, ao longo dos anos, ele sempre carregou uma culpa interna de que ele foi o responsável pelo desaparecimento do melhor amigo. Agora, né, mais de 30 anos, ele volta para casa de infância e ali ele vai se deparar com alguns fenômenos estranhos que começam a acontecer na sua casa. E ele acha que talvez seja o espírito do Billy mandando alguma mensagem para ele para tentar desvendar o seu desaparecimento. Esse é um daqueles mistérios que ele fala muito mais sobre o poder da culpa, o poder da memória na vida de alguém e como às vezes é necessário que a pessoa perdoe a si mesma por coisas que não estão em seu poder. Esse é o contrário dos outros livros do Riley, ele é um livro menos frenético, ele é mais pé no chão, ele é mais pautado em algo que poderia
poderia realmente acontecer. Não é um livro cheio de maluquices e plot twists insanos, que é uma marca registrada do autor, aliás. E eu acho que foi exatamente por isso que eu gostei mais desse livro, porque ele é um pouco mais pé no chão e ele mostra realmente como, às vezes, a resposta dos mistérios está nas coisas banais, nas banalidades do dia a dia. E eu achei isso muito legal. Outro verão que prometia festa e diversão, mas só entrega mistério e desespero, é Garotas na Escuridão, da Jess Lowery. Essa história se passa em 1977, numa cidade pequena no interior dos Estados Unidos. E a protagonista aqui se chama Heather, ela tem 15 anos, ela é uma jovem ali até um pouco deslocada das outras jovens da sua idade, e ela monta uma banda com suas duas melhores amigas. É o verão do rock, é o verão que as bandas começam a se formar, e elas acham que vai ser um verão incrível de transição da vida delas. Porém, uma das jovens da banda delas vai desaparecer misteriosamente, e de repente a Heather se vê ali no meio de um enigma. Ainda mais quando ela percebe uma certa relutância dos membros adultos da comunidade em investigar o desaparecimento da melhor amiga dela. E ela ali no alto dos seus 15 anos, cheia de ideias, cheia de esperança, ela começa a olhar ao redor e se perguntar por que os adultos não estão preocupados? O que tem de errado na minha comunidade, na minha família e na família dos meus amigos? E ela resolve então investigar algumas coisas por conta própria, exatamente porque ela sabe que uma adolescente ali circulando entre as pessoas chama menos atenção em alguns momentos. E é nessa investigação que ela vai começar a descobrir que talvez aquela comunidade onde ela viva não é um exemplo de perfeição como todos faziam parecer. Esse é um livro que ele fala muito sobre os segredos de comunidade e sobre como às vezes muitas injustiças são perpetuadas em alguns lugares por causa da cegueira providencial das pessoas que moram ali. Um dos livros que eu mais gostei de ler, eu não sei agora se ele tá muito fácil de encontrar, tá, gente? Inclusive, meu exemplar eu comprei num sebo, mas vou deixar a dica aqui pra vocês de qualquer forma, vai que vocês encontrem. É o Cadeira Vazia, do Jeffrey Deaver. Gente, o que foi esse livro? Que livro incrível, que livro maravilhoso. Quando eu li, eu fiquei assim, fissurada. Aqui nós teremos mais uma aventura do Lincoln Rhyme, que é o protagonista do famoso Colecionador de Ossos. E o Lincoln, lá no primeiro livro, a gente descobre que ele trabalhava para a polícia de Nova York, até que ele sofreu um acidente de trabalho que o deixou tetraplégico. Aqui nesse livro, ele faz uma viagem até a Carolina do Norte para um hospital que tem ali um tratamento dito revolucionário que ele gostaria de experimentar. Então ele vai para esse centro de tratamento de lesões na espinha, junto com ele vai a Amélia Sachs, que é a sua parceira de trabalho. E quando eles estão ali, eles vão ser contactados pela polícia de uma cidade vizinha ali, que é uma cidade muito pequena, e o xerife dessa cidade diz que duas jovens desapareceram. Eles sabem meio quem foi a pessoa, quem é o culpado pelo desaparecimento, mas eles não conseguem rastrear essa pessoa e não tem pistas para encontrar essas meninas. E eles sabem da reputação do Lincoln trabalhando com evidências forenses, então eles perguntam ali se o Lincoln não gostaria de dar uma ajudinha para eles, já que lá, né, eles são do interior, eles não têm todos os equipamentos, eles não sabem muito bem como fazer algumas coisas. E o Lincoln e a Amélia vão aceitar. Esse é um livro incrível que leva o Lincoln pro interior. Ele sai da Nova York, onde ele tem todos os aparatos tecnológicos, e ele vai ter que lidar ali meio que aos trancos e barrancos naquela cidade com o pouco que ele tem para investigar. E ele é um livro que ele se passa principalmente nos pântanos da Carolina do Norte. Então é quente, é pegajoso, o ar tá estagnado. Eles falam muito sobre esse sentimento de você ficar pegajoso naquele ar, sabe? Naquele calor intenso. Então você sente o calor através das páginas. E é um livro que mais pro final ele começa a adquirir um ritmo frenético, alucinante. É muito legal. É uma pena realmente que os livros do Jeffrey Deaver eles não sejam publicados em novas edições, todas elas controladinhas. Eu acho que faria um sucesso tremendo, porque são livros policiais de extrema qualidade. Eu sempre indico pra você, se possível, leiam O Colecionador de Ossos, mas se você encontrar outros livros, né, desse personagem, os casos eles são isolados, então você pode fazer a leitura, sabe? Então fica a dica aqui, Cadeira Vazia, um livro sensacional. Outro livro que eu li recentemente, que se passa também no calor do verão, no abafamento, é Ecos da Floresta, da Liz Moore. Aqui nós teremos uma história que se passa em 1975, nas montanhas Adirondack, e aqui o cenário é um acampamento de verão, onde uma menina de 13 anos vai desaparecer durante a noite. Acontece que essa menina é filha da família que coordena, que paga todas as contas ali do acampamento. E não só isso, mais de 11 anos antes, o irmãozinho mais velho, no caso dela, desapareceu também. Então são duas crianças da mesma família que sumiram ali da mesma região. Tem alguém sequestrando só as crianças dessa família, né, dos Van
falar, o que tá acontecendo aqui? Esse é um livro que ele traz esse verão diferente, porque ele é o verão das montanhas, ele é o verão da floresta, que é um verão um pouco diferente do verão da praia, do descampado ou dos pântanos. Ele é um verão mais fresco, digamos, ele é um verão mais fácil de você passar por ele, mas não deixa de ter ali um certo sufocamento quando você pensa na floresta, que é difícil de passar, que é um lugar que muitas vezes faz as pessoas desaparecerem sem rastro. O próximo livro eu já indiquei várias vezes aqui no canal, mas eu não posso evitar porque é um dos meus favoritos. Eu acho que a construção do calor aqui, ela é muito palpável. E eu acho que ele é o representativo perfeito de suspense que se passa no calor. E eu tô falando de A Seca, da Jane Harper. Vou continuar advogando em favor desse livro porque ele é muito bom. E aqui nós vamos acompanhar a história que se passa numa cidade da Austrália onde não chove há 2 anos. Então aqui o clima seco, ele faz parte da narrativa. E não só faz parte, como ele influencia. Ele está influenciando o humor das pessoas. As pessoas, elas estão muito irritadas com essa chuva que não vem há 2 anos, porque isso causou prejuízos financeiros para as pessoas, as colheitas não deram certo. Então o calor, esse sufocamento, ele acaba criando na cidade um clima hostil entre os habitantes. E logo depois uma família vai ser assassinada pelo pai, né? O pai vai matar todos os membros ali e se levanta inclusive a hipótese de que foi o insucesso econômico causado pela seca, que teria sido muito difícil para esse homem, que ele não aguentou e por isso ele teria feito o que fez. Entra em cena aqui um agente do FBI, que é o Aaron Falk, que ele volta para a cidade para participar do enterro, porque esse homem era o melhor amigo dele de infância. E os pais desse homem, eles pedem encarecidamente que o Aaron Falk dê uma olhada nessa história, porque eles não acreditam que esse homem matou todos os membros da família. Ele não vê muito por que ele teria que mexer nessa história, porque tá meio que certo que foi isso que aconteceu, que esse homem teve essa ação terrível e que ele foi o culpado, mas em respeito aos pais, né, desse rapaz, ele resolve sim dar uma olhada no caso. É claro que ele vai notar ali que realmente tem algumas inconsistências nessa história e que talvez essa chacina ela seja algo mais complexo do que as pessoas daquele lugar imaginavam. O que eu mais amo nesse livro é exatamente como a autora, como a Jane Harper articula o verão e a seca e costura isso aos personagens e às suas atitudes. São pessoas que estão irritadiças, elas estão bravas, elas estão sem paciência, elas não aguentam mais. E isso se transmuta em violência em vários momentos, que é o que nós temos aqui. Então, para mim, ele é um livro excelente nesse sentido. E eu acho que ele representa perfeitamente os malefícios que às vezes o verão pode causar. Espero que vocês tenham gostado dessa lista. Inclusive, me conta aqui se você lembrou de algum livro que também se passa no verão, que vale a pena ler. Deixa aqui a dica tanto para mim quanto para as pessoas que vão ler o teu comentário também. Lembra de curtir, comentar, dar um hype nesse vídeo para ajudar o canal. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão e até o próximo.